É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Antes da gente falar da homenagem de Vanderlei ao estado da Paraíba, belo estado da Paraíba, né? Maravilhoso. Tem aí, ó, destaque no nosso facebook.com.br Diário de Teresópolis na sua tela. O craque Luiz Fabiano pode jogar aqui em Teresópolis. O Teresópolis FC pode ser a casa do Luiz Fabiano. Pois é, gente, imagine só. Na sexta-feira estaremos aqui recebendo meu amigo Frederico Menezes, presidente do TFC. Vamos estar dando de primeira mão essa notícia aí. A equipe sendo montada aí para a competição estadual. E o Luiz Fabiano pode pintar em terras teresopolitanas, pode ser um dos jogadores a defender o tricolor da Serra, né? Belíssimo tricolor da Serra. Novidade pode vir por aí. Imagina, né, Vanderlei? Vamos lá, vai ter uma galera assistindo o treinamento lá, né? O Luiz Fabiano era craque, rapaz. O cara aprontou. É uma boa notícia. Aprontou e muito. Jogador de Copa do Mundo, jogador de destaque, né? Bacana, legal. A gente vê esses jogadores famosos, né, que tem muita experiência, já o corpo não é aquele corpo mais... O corpo já está mais judiado. Já não está com aquela pressão daquele gás, né? Mas a gente vê esses jogadores que vão, eles dão uma qualidade muito grande para os times pequenos onde eles vão participar. Né? Dá motivação para quem está em formação, chama público, né? Ele tem o... E traz as suas experiências, né? Claro, isso é muito importante para o grupo. É importante para caramba. Não faz sentido você ter uma cidade como Teresópolis, que é a capital do futebol pentacampeão do mundo, não ter um futebol local, não ter a prefeitura envolvida nesse processo. Você tem um estádio que é municipal, aquele terreno ali do campo de Teresópolis, né, foi doado pela municipalidade para o TFC, que é um clube de 1914. Lá, isso foi em 62 que o Omar fez, então, desculpe a data aqui, é por volta de entre 59 e 62, que foi a data da gestão do Omar. Foi o vereador Zequim Pimentel, né, que ele era o primeiro suplente, ele assume a Câmara para fazer essa coisa andar, de fazer a doação. Né? Foi em 62, sim. E aí ele vai fazer o Teresópolis, então se torna esse time tão interessante. E a marca da cidade, é um time com o nome da cidade, é um time de 1914, e a gente sabe, os grandes do Rio são desse período, né? O Botafogo é em 1904, os outros são de 1902, por volta de 1900, né? Os 4 grandes times do Rio, ou seja, o Teresópolis está nesse período aí, né? Ele está junto com esses times, surgiu junto com os grandes times do Rio, lá nos anos 1900. E a gente vê o clube existindo por forças próprias, sem nenhum incentivo, sem nenhuma promoção. Por insistência, né, da direção. A gente sabe da insistência do Fred, principalmente, né? Por insistência mesmo, né? Por dedicação. Quando a gente vai nesses lugares aí, que a gente encontra um ônibus da São Teresópolis todo bonito, novinho, bem lavadinho, a gente fica tão orgulhoso, né? Eu já encontrei com um ônibus da São Teresópolis no sul, cara. Olha. Eles vão para longe. Vão para longe, eles andam bem. Eles andam muito por volta aqui no Espírito Santo, São Paulo, né? Ou seja, você ter um nome Teresópolis, né? Teresópolis jogando, a equipe jogando num município vizinho, num município de outro estado. Isso é muito relevante. Isso dá um orgulho muito grande para a cidade. São pequenas coisas que vão melhorar, aumentar a nossa autoestima. E a gente precisa muito disso. A autoestima é uma qualidade que a gente tem sede disso. Né? E a gente, com autoestima, a gente produz mais, a gente fica melhor, né? A gente dá um plus na nossa forma de ser. Né? Então, Teresópolis precisa muito disso, da autoestima. E a gente não consegue entender, eu não consigo entender. Existiu um time em Teresópolis, com o nome de Teresópolis, que tem um estádio que foi construído, que foi doado pela prefeitura e que teve arquibancada construída pela seleção brasileira. Olha que loucura, hein? A história ali é um sítio histórico do futebol mundial, né? E a prefeitura ignorar isso, não ter nenhuma participação, tem que dar uma facilidade sim para eles funcionarem, tem que fazer tem que utilizar a estrutura. Buscar recursos. Eu acho que o principal é utilizar a estrutura. A prefeitura não usa, tem que usar, tem que se transformar numa marca, sem dúvida nenhuma. E levar as pessoas a conhecer. Imagina fazer um desfile de 6 de julho, usando as dependências do campo de Teresópolis, e pagando até para isso. Dá uma farpelinha lá para o time, para a empresa que toca o Teresópolis, até para
para eles também poderem utilizar esse recurso, eles vivem com dificuldades. Dificuldade para manter o zelador, manter a equipe de trabalho, manter os jogadores, levar o time para jogar em outro município, né? Então, tudo isso custa dinheiro e o município tem os mecanismos para ajudar. A prefeitura, o segredo do bom prefeito é o prefeito que facilita a vida das pessoas. Não o que atrapalha. O que atrapalha, então, esse aqui não vale nada mesmo, né? Tem foto aí, Rodrigo? Vamos botar a foto do dia aí, por favor. Ih, rapaz, o Rei do Limão, né? Aliás, essa história de Rei do Limão é uma briga em Teresópolis, confusão, né? É uma confusão. Tinha rei, imperador, príncipe, né? Rei, e tinha o do Regadas, mas o verdadeiro era do Alto, né? Esse aí, no caso... Esse era o Dilson, o verdadeiro, né? O número 1, né? Famoso. Né? Então, achei interessante essa imagem com qualidade, a imagem do Osvanildo Dias. Ela está no acervo que a Nida me passou para a memória, Nida Rego. Isso é quando? Década de 80, né? Isso aí é perto de 90 já, né? Perto de 90. Esse Rei do Limão, lembra essa confusão, assim, meados dos anos 90, né? Você lembra disso, mais ou menos, né? Eu lembro. Tinha lá um mocotó amigo, né? Era um feijão amigo, um mocotó amigo, que era um charme, né? E tinha o verdadeiro, tinha o que era príncipe. E esse prédio aí é o do Alto, ficava ali no prédio do Correio, né? Dá para perceber a primeira loja, né? Onde está passando aquele grupo, o primeiro grupo de pessoas, era aquele corredor do prédio. Tem o Correio, né? Tinha o Correio ali. Em frente à Faculdade de Medicina ali, né? Em frente à Praça do Ginda Bloco, mais Edifício Íris. Edifício Íris. Por quê? Aí eu não sei, chefe, é contigo. Porque esse prédio ficava no terreno da antiga Pensão Íris. Pensão né? Íris, a Pensão E interessante Íris, que esse nome Íris é tombado. Quando a Pensão Íris é dos anos 30, né? Ela vai ser derrubada no final dos anos 50 e vai surgir esse edifício aí já nos anos 60. E quando foi feita a venda, foi proposto um acordo de que se manteria o prédio, que já foi vendido para fazer um prédio. Quando derruba-se o prédio da Pensão Íris, eles acordam que o prédio teria o nome, então, de Íris, que é uma menina, filha das proprietários da Pensão Íris dos anos 30. Então, essa Íris deixou uma marca na cidade, né? Quem conheceu a Pensão Íris fala coisas lindas dela. Embora seja uma construção simples, é uma construção de 3 pavimentos, mas ela tinha uma visão em 180 graus, né? Você olhava para o Serra dos Cavalos, Serra dos Órgãos e a serra e a área ali por trás do Ginda Bloco, né? Você tinha uma visão da cordilheira da Serra dos Órgãos perfeitas. E via o Alto, né? O Alto era um charme, mas né? o Alto era possível ser visto, então, né? Hoje ali você tinha uma visão do Palacete Silva Araújo, que é onde fica ali o edifício Belvedere. Tinha o Higino, majestoso, né? Tinha o largo, a subida até o Oliveira Botelho, chega ao alto, via a Casa do Marche, tudo isso você via desses varandões que a Pensão Íris tinha. Ela tinha, inclusive, um varandão para a Serra dos Cavalos, onde a pessoa apreciava o bairro de Araras em surgimento. Voltado para o lado de lá. Lado de lá. Legal, então, é muito interessante a vista que havia da Pensão Íris. Aqueles núcleos ali, tipo da sinagoga para frente ali, aquilo ali é mais ou menos da década de 70, 60 também. O prédio da sinagoga é anos 70. Aliás, essa semana eu estive na Câmara outro dia e eles estavam lá com umas coisas jogadas para jogar fora e tal, e tinha um rascunho. O rapaz falou assim, olha que coisa linda, é um pergaminho. Mas não era, é uma imitação de pergaminho. Pegaram uma madeira, fizeram um rolo e enrolaram um papel vegetal e escreveram algumas coisas no papel vegetal. Só que estava corroído com o tempo já, por animais e insetos, né, que roeram o papel. E eu levei aquilo para casa para higienizar e recuperar o papel, para ver a informação. Não pelo papel, que não tinha valor histórico nenhum, não era pergaminho, coisa nenhuma, mas era uma informação. E é um levantamento que alguém apresentou numa solenidade da Câmara, por isso esse material ficou na Câmara, a história dos judeus em Teresópolis. Que bacana, dos primeiros judeus, quando eles vieram, como formou família. Olha que coisa interessante, que é uma informação que eu não tinha. A gente fala muito dos japoneses, do processo de migração japonesa, portuguesa, italiana, da presença inglesa em Teresópolis, mas a presença dos judeus, que mudou a realidade, principalmente da construção civil, né? Você vê esses prédios do alto, todos os judeus construíram, né? E depois eles vão fazer até a própria sinagoga, é uma marca, porque poucos municípios têm uma sinagoga com aquela estrutura que eles têm ali no alto, né? Uma estrutura grande, para a relação deles, né? Porque, para quem não conhece, tem um clube ali atrás, né? Tem piscina, tem tudo. Né? E aí tem essa história, a história dos judeus. Eu consegui transcrever, aproveitei todo o texto e fui buscar também umas informações sobre alguns judeus que estão citados, algumas famílias, né, que surgiram a partir daqueles judeus que vieram para cá. E da dificuldade deles. Porque pessoas os judeus vieram para cá,
com dinheiro, não, eles vieram nos anos 30 e vieram para cá para aventurar mesmo, para tentar a vida aqui, né? Tanto que tem um relato, inclusive, aqui em Teresópolis teve um delegado nos anos 30, chamava Mintas, doutor Mintas, ele ficou por aqui até a volta de 40. E aí ele, nesse texto, fala que o Amintas arrumou um local para esse judeu, para esses dois judeus, que são os primitivos, trabalharem, porque eles não tinham nem como conseguir emprego. Então, o delegado interferiu e eles dormiram no quarto da delegacia um período para passar até arrumar um local onde ficar. Essa informação, entendeu? Lá? Informação tudo no pergaminho. Um texto simples, né? Que era um texto bem lúdico do período, ricas. Mas tem informação falando das famílias, das primeiras famílias de judeus. Eles falam muito dos anos 30 a 60, mais ou menos. Mas, ou seja, a informação está guardada nos lugares mais improváveis, né? Não está só nos HDs de computador, não. O problema é que pode virar mais uma no lixo, né? Como ia acontecer lá na Câmara, né? Entender a história desse processo de colonização de Teresópolis é muito interessante, do processo de ocupação, né? Porque todos que vão chegando vão fazendo a sua interferência. Os judeus chegam aqui, eles vão progredir como comunidade e vão interferir no processo de construção de prédios, de condomínios. Verdade. Eles atuaram muito isso naquele período mais importante da cidade, que foi o final dos anos 50, com a chegada da estrada direta, onde a cidade muda a característica, né? Deixa de ser uma cidade apenas para privilegiados que vinham por Petrópolis ou vinham de trem, então você vai ter uma estrada direta para trazer essa gente para Teresópolis para promover o desenvolvimento. Ela vira uma opção de vida. Ela vira uma opção de vida, as pessoas vão ter uma casa em Teresópolis, um apartamento de campo. É interessante, né? Eles tinham essa coisa do apartamento de campo. O apartamento em Teresópolis foi símbolo. É até hoje, né? Mas foi mais, né? Principalmente na década de 70. Era um símbolo de. E esse apartamento de campo é um símbolo, é uma marca da presença dos judeus na construção civil, porque ele vai fazer prédios para as pessoas não terem aquela dificuldade de fazer casa, caseira e tudo mais. Era extremamente caro. A tecnologia era difícil, fazer prédios, poucos conseguiam fazer. Você vai ter alguns. Os judeus vão ter essa participação. Depois, os japoneses também, que desse período dos anos 30, eles vão interferir na agricultura de uma forma, vão mudar a forma de se fazer agricultura em Teresópolis, né? Vão forçar o tomate, vão trazer depois novas formas de irrigação. Nós temos exemplos aí. Em costas, né, que os japoneses fazem muito bem. A gente fala de proteção de rios, né? Proteção de cursos d'água. Os japoneses aqui do interior, eles são meio fechados, por natureza deles mesmo, né? Que eles se falam muito entre eles. Mas existem experiências dos japoneses aqui no 2º Distrito, onde eles melhoram, eles ocupam o terreno e aumentam a quantidade de água do terreno. Olha que porque quando você ocupa, você acaba com a água. Né? Então, eles estão cultivando água, na verdade. É verdade. Porque eles fazem a plantação, mas inserem algumas espécies que são favoráveis à produção de água. Então, eles são referências de entendimento disso. E na sabedoria deles, não é um tratado, não é um ensinamento de Emater, é uma coisa que eles têm essa experiência do país deles. Eles trouxeram a tecnologia do país, porque, afinal de contas, é uma cultura milenar, né? Não é uma coisa assim que surgiu, um entendimento que surgiu de 100 anos de anos na época não tinha Google não, tá, gente? Não tinha esse negócio de Google, não. Tem que ter o domínio, né? É isso aí, gente. O chefe tá fazendo uma homenagem ao estado da Paraíba, né? Belíssimo estado da Paraíba. E o chefe conhece bem Paraíba, né? Conhece bacana. Não, tive lá só 2 vezes. A Paraíba é um estado muito interessante, né? A referência, né? João Pessoa, que é a capital, e esse personagem que é até pouco conhecido da história do Brasil, né? Mas é um personagem que vai mudar, né? Ele vai ser o personagem central do golpe de 30, que é a tal Revolução de 30 do Getúlio, né? Ela tem uma importância política estrutural para o país absolutamente imprescindível. Né? Imagina você ter um personagem que vai participar com vice uma chapa, o candidato perde, esse candidato que perde, em função da morte dele, ele vai para a rua, coloca aquilo como se fosse um crime político, e não era um crime passional, né? E ele vai, então, mobilizar o país, e aí ele vem e destitui o governo
e não deixa o eleito assumir e implanta uma ditadura de 15 anos. Né? Uma Você vê, maluquice. tudo isso tá aí o Nego do João Pessoa tem essa referência. Né? A Paraíba, o menor estado do Brasil, ele nega apoio ao candidato do governo, ele se impõe e aí promove tudo isso, a força de vontade. Né? É o pequeno ficando gigante. Né? A Paraíba tem essa referência interessante para a história do Brasil. Né? E você vê, os outros países sucumbiram a essa presença do João Pessoa na política do Brasil. É o menor gigante da nação. Vale a pena conhecer. E o povo é o povo do Nordeste. Né? O que povo é maravilhoso. Ali, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, é tudo a mesma coisa. Né? O nordestino ele tem essa característica. Né? É um povo muito bom de lidar, muito parecido com o nosso povo, inclusive. O Rio, o estado do Rio é uma essência de todos esses povos. Né? Pegou muito mais nordestino que gente do Sul. O Sul é mais fechado, ficou por lá mesmo. Mas eles vieram e interferiram. O nordestino interferiu muito na cultura do Rio de Janeiro. Tem muito nordestino, né? Porque é um povo maravilhoso, uma cultura rica e que tem muito a ensinar para a gente, principalmente com relação ao caráter. Né? O povo nordestino tem um caráter realmente ilibado. Os saberes, né? Os saberes nordestinos, eles são muito fortes, né? Então, eles estão interferindo. Em Teresópolis, especialmente, uma cidade, antigamente, uma cidade de ricos, né? Hoje é uma cidade pobre, onde a maioria são pessoas pobres, e nós temos uma faixa muito grande de pessoas miseráveis abaixo da linha da miséria, que é pior ainda. A gente se sente incomodado quando vê os governos não tentando inserir essas pessoas para elas voltarem a ser pobres, pelo menos. Né? Pelo menos porque ascender um pouquinho. Né? Ascender, né? Então, a gente tem essa característica dos nordestinos, principalmente entre os caseiros, né? Entre os porteiros. Eles vão vir para o Rio muito com essas funções mais de serviços. Né? Mas aí eles interferem. Você vê como é que o saber de um porteiro interfere naquele condomínio de 30, 40 apartamentos. Né? Indiretamente, ele está ensinando a formar famílias, a formar conceitos, a formar costumes. Né? E aí eu lembro do Patativa da Saré, não tem jeito de lembrar, né, dele, quando ele fala, quando questionam ele, a questão do um poeta, né, um declamador, analfabeto. E aí o Patativa falava o seguinte: é melhor escrever errado, mas falar as coisas certas, do que escrever certo e falar as coisas erradas, né? É exatamente isso que o povo nordestino tem como mantra, né? Não importa o ditame do palavreado, o que importa é a mensagem que precisa ser dita. Né? E Patativa, contemporâneo nosso, né? Contemporâneo, contemporâneo nosso, né? Eu cheguei a grande poeta. Eu cheguei a assistir o Patativa em alguns programas de TV. Nunca vi pessoalmente, podia ter visto pessoalmente. Olha que coisa, né, que a gente faz. Que cultura, né? Que cultura tinha, que sabedoria. Aliás, morreu recentemente um personagem nordestino muito parecido com o Patativa, que era o Seu Lunga. Seu Lunga! Grosso! Seu Lunga, grosso que nem uma porta. Seu Lunga era grosso feito canto de cerca, como ele gostava de dizer, né? Também um personagem que muitas pessoas iam lá para conhecer. Iam lá só para tomar uma patada do Seu Lunga, né? A gente vai fazer um programa só de nordestino aqui, que vai ser, top, tenho certeza absoluta. Amanhã estamos de volta, né, chefe? Cá estaremos. Cá estaremos, se Deus quiser. Desejando a você um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, uma noite esplêndida, e que amanhã a gente esteja juntinho, se Deus quiser. Continue nos acompanhando, seguindo as nossas publicações. Amanhã tem edição impressa trazendo tudo que é fato e acontecimento para você. E amanhã a gente está de volta também, se Deus quiser. Beijo grande e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.